Bora. O legado do PS1. Hum, cara, eu. Vai ser foda eu encontrar algum jogo de PS1 que eu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu. Não consigo comprar, né? Mas acho que vai ser difícil. Era setembro de Eu tenho o PS2 Fat aqui, né? 1984, um Quero funcionário com jogar quase o 10 jogo direto no console. anos de carreira na lendária fabricante de eletrônicos Sony estava trabalhando em um laboratório de Lembre-se, informação em uma fábrica o PS1 era pra ser da Nintendo. japonesa que ficava em Lembre-se. Atsugi. Foi nesse dia que o tal funcionário viu pela primeira vez na sua vida uma tecnologia surreal, o System D, que nada mais era do que um aparelho capaz de gerar imagens 3D para televisões e que seria lançado em 1989 como DME 9000 por uma bagatela de apenas 350 mil Ah dólares. não, tudo certo. Puta merda! A tecnologia era tão impressionante para a época que o tal funcionário ficava imaginando um potencial gigantesco caso aquilo fosse aplicado nos videogames. E segundo as estimativas dele, em cerca de 10 anos de distância dali, aquela tecnologia finalmente estaria nas mãos do público final, ou seja, os consumidores caseiros. O nome desse funcionário era Ken Kutaragi, e aqui foi o primeiro vislumbre de um produto que seria revolucionário. Um console de videogame que seria completamente disruptivo na indústria. O nascimento de uma marca seria um fenômeno mundial, mas que naquele ponto ainda estava a uma década de chegar às lojas. Bem-vindos ao legado do PlayStation 1. Beleza, apresenta. Eu queria ver o 360, mas são 30 minutos do Xbox clássico, mas são 30 minutos, então deixa quieto. Vou deixar isso para outro dia. Vou tirar o bagulho aqui que tá muito calor. Ken Kutaragi nasceu em 1950. Seu pai era dono de uma gráfica e, quando criança, o Ken ajudava seu pai no trabalho, já que a família dele, infelizmente, foi prejudicada pela Segunda Guerra Mundial. E eles perderam tudo por causa do conflito. Conforme o Ken foi crescendo, seu pai incentivou que ele corresse atrás de seus próprios sonhos e fizesse sua própria carreira, ao invés de dar continuidade na gráfica da família. Ken Kutaragi se formou em eletrônica e, em 1975, ele iniciou sua carreira na Sony. Ele enxergava um potencial enorme no mercado de videogames, uma crença influenciada principalmente pelo Nintendinho, ou Famicom, como é conhecido no Japão. Ele acreditava que em um futuro não muito distante, os videogames se tornariam a maior e principal fonte de entretenimento digital do mundo. Mas ele tinha um desafio, convencer Cara, videogame ele literalmente faz o dinheiro de todas as mídias de entretenimento junto. a Sony a ingressar no mundo dos games seria uma tarefa. Séries, livros, desenhos animados e que não sei o que. Músicas, o videogame faz tudo por causa que ele envolve tudo em um só. Impossível, principalmente porque muitos dos executivos do alto escalão da empresa eram pessoas mais velhas e não enxergavam tanto valor, não enxergavam esse potencial que o mercado de games tinha. Então a solução do Ken Kutaragi era bem simples, começar com um projeto que se aliasse com uma empresa já consolidada no mercado de games e, com os resultados que surgissem disso, expandir os planos da estratégia para aumentar a presença da Sony nos games. E essa empresa era justamente a Nintendo. Ken Kutaragi começou a marcar reuniões com a Nintendo no início de 1986, mas seria só em 89 que o projeto começaria a sair do papel. E a ideia era bem simples, pegar um Super Nintendo e unir ele com um leitor de CD, e assim nasceu o projeto PlayStation. E sim, o nome PlayStation era uma resposta ao termo utilizado para computadores, que eram chamados de Workstation, mas como estávamos falando de uma máquina que não era feita para trabalhar e sim para diversão... É por causa disso que eu não jogo no computador. O computador é pra você trabalhar e pro videogame é pra você jogar, droga. Seria mais uma PlayStation do que uma Workstation. Esse aqui era o protótipo do PlayStation, um console produzido pela Sony que suportaria os jogos de Super Nintendo já existentes em cartuchos e, ao mesmo tempo, também seria capaz de reproduzir jogos em CDs. O controle era basicamente um joystick normal de Super Famicom. Mas tinha um porém. Caso esse projeto fosse pra frente, a Sony teria total domínio em relação aos CDs que seriam fabricados por ela, inclusive das porcentagens. E é por causa disso também que o 360 era, sei lá, vinha pérolas como o Wolfenstein, que tinha 7 discos e era um jogo só. Por quê? Por causa que a Microsoft não queria dar royalties pra Sony, que fazia os DVD.
Os Blu-ray, no caso. E foi por causa do Blu-ray que a pirataria venceu. Mas que puta que pariu, né, mano? Blu-ray é caro pra caralho. royalties, e a Nintendo Tudo bem que não depois de um queria tempo ceder. ficou Então, mais em barato, mas ainda assim era da 1991, Sony. quando o PlayStation já estava prestes a ser anunciado publicamente, o É só Ken pesquisar que é isso Kutaragi aí mesmo. descobriu que a Nintendo tinha fechado um acordo com a Philips, mesmo com o contrato com a Sony já feito. Muito burro. Mesmo sabendo da parceria com a Philips, a Sony anunciou o PlayStation na CES em 1991, mais especificamente no dia 31 de maio. Porém, um dia depois, a Nintendo oficializou publicamente a parceria com a Philips. A Sony cogitou fortemente processar a Nintendo e até mesmo pararem de fornecer o chip sonoro do Super Nintendo, cuja Sony era fornecedora. Deveria. Mas eles desistiram da ideia, primeiro porque não seria profissional e segundo porque o Como próprio assim, cara? Eles literalmente passaram a perna? Ken Kutaragi já estava enxergando uma outra oportunidade. Ah, não, então não vai ficar assim, não. Segura aí, segura aí. Ele sabia que uma nova geração de consoles estava para chegar nos anos seguintes, e também sabia que era só uma questão de tempo até que os jogos 3D decolassem de vez. E em junho de 92 fizeram uma reunião na Sony onde o Ken Kutaragi sugeriu a ideia de eles criarem um console próprio, apostando nos jogos em 3D, já que ele estava desenvolvendo uma tecnologia baseada no System D. O presidente da Sony questionou ele sobre qual seria a escala para um chip capaz de executar isso, e o Ken respondeu: um Gate Array de 1 milhão de células. Gate Array, ou como é mais conhecido, FPGA, são chips que trazem uma versatilidade pois podem ser programados para várias funções, sem a necessidade de fazer alterações físicas no hardware, e são uma boa opção para testar em protótipos, por exemplo. No contexto do PlayStation na época, seria uma forma de eles agilizarem o processo de desenvolvimento do console e reduzir um pouco o custo também. O problema é que a Sony não, na vídeo do Bem das Ideias. É, legado do PS1. época só tinha capacidade de produzir chips com 100 mil células no máximo, e o Ken Kutaragi exigiu pelo menos 1 milhão de células para o projeto dar certo. Inclusive o presidente da Sony até riu na época quando ouviu isso. Mas eles ainda tinham a opção de terceirizar esses chips para outros fabricantes. E como o presidente da Sony estava muito ofendido e puto com a facada que eles levaram da Nintendo, mesmo indo contra o que ele queria, ele acabou aprovando a ideia. O console da Sony tinha o codinome de PSX, mas não demorou muito para o nome definitivo aparecer. PlayStation? Sim, o mesmo nome do console que seria lançado com a Nintendo. Inclusive, muitas pessoas na equipe não gostaram dessa decisão, pois segundo eles, usar o nome de um projeto que deu errado no passado traria uma maré de azar. Obviamente, ter um hardware competente não seria suficiente para conseguir sucesso no mercado de games. A Sony precisava de um portfólio sólido de jogos para atrair destaque para sua plataforma. Antes os consoles eram para você jogar jogos nele. Os jogos do console dele. Mas não, hoje em dia Sony comprou a Psygnosis, que pra quem não PS5 sabe é desenvolvedora do por trás de Xbox. Wipeout, e em seguida começou uma saga de viagens para entrar em contato com as publishers, para tentar convencer elas a trabalharem com o PlayStation. Porém, Esse é no Ninja início, Gaiden? poucas dessas empresas mostraram interesse, porque segundo elas, os jogos em 3D eram promissores, mas ainda estavam muito distantes. E sabe o que, ou melhor, quem fez elas mudarem de opinião? Não foi a Sony, e sim a Sega, já que foi apresentado o Virtua Fighter 3D para os fliperamas, que impressionou todo mundo. E ali foi o momento em que muitas empresas começaram a olhar para os jogos em 3D e se interessarem mais por isso. Em outubro de 93, a Sony fez uma apresentação para as publishers onde eles mostraram a icônica tech demo do dinossauro em 3D, e aquilo impressionou todo mundo que estava na sala, que inclusive contava com vários engenheiros de software de várias empresas diferentes. Desde o início, o PlayStation foi pensado para utilizar CDs, primeiro pela capacidade alta de armazenamento deles, o que traria um potencial enorme para os jogos em 3D que seriam desenvolvidos no futuro, mas também porque o custo de fabricação desses CDs nas fábricas internas da Sony seria drasticamente mais barato do que os cartuchos da Nintendo, o que se tornava algo muito atrativo para desenvolvedoras menores. A CPU do PlayStation era baseada no processador R3000A de arquitetura MIPS, e quem ficou a cargo de produzir o tal chip com 1 milhão de células foi a LSI Logic. O console tinha 2 MB de RAM e a GPU dele era customizada, operando a cerca de 53 MHz e tinha 1 MB de VRAM. Obviamente o PlayStation foi projetado para que a longo prazo eles conseguissem otimizar o processo de fabricação e reduzir o número de componentes no console, fazendo não só o custo ficar mais barato, mas também abrir margem para baixarem o preço para os consumidores. Assim como no PlayStation 2, o design do primeiro console foi criado por Teiyu Goto, e a ideia dele era unir o útil ao agradável, fazer um design que fosse bonito e que ao mesmo tempo fosse simples de fabricar. O controle do PlayStation teve diversos protótipos diferentes, a maioria deles tinha um design mais plano. Vocês acham que, tipo, é uma marca o PlayStation 2 Slim, que é a segunda console? Não, eles nunca utilizaram esses nomes de verdade.
PlayStation 2 Slim, PS3 Slim, PS4 Slim, que não sei o Tal quê. como era no controle do Super Nintendo, Eles por não exemplo. divulgam esses Só nomes que assim. eventualmente chegou um design com empunhaduras, que inclusive ele quase descartou porque o Ken Kutaragi achava difícil de usar. Só que o presidente da Sony, Norio Oga, gostou muito desse controle e simplesmente meteu o louco, falando que se não mantivessem aquele controle, ele ia demitir todo mundo. O PlayStation foi apresentado pela primeira vez em maio de 94, no evento Toy Show, onde a Sony não apresentou nenhum jogo ou sequer o aparelho funcionando ainda. Apenas comentaram sobre o planejamento deles para o PlayStation e mostraram também um mock-up do console. Foi só no segundo evento que eles começaram a apresentar jogos, como por exemplo o Filosoma e o Poly Poly Circus Grand Prix. Posteriormente, mais próximo do final do ano, a Sony fez um evento onde eles revelaram a data de lançamento, que seria 3 de dezembro, e o preço, que seria de 39.800 ienes. O PlayStation chegaria no mercado depois do Sega Saturn, que estreou em 22 de novembro, mas em compensação custando mais barato, já que o console da Sega custava 44.800 ienes. E eis que o dia 3 de dezembro de 1994 chegou e o PlayStation foi oficialmente lançado no Japão. E o console foi um sucesso, considerando que ele era um videogame estreante, já que a Sony disponibilizou 100 mil unidades para vendas e de forma praticamente instantânea essas 100 mil unidades sumiram das lojas. Dentre os títulos principais tínhamos Ridge Racer, que era o maior destaque, Gokuju Paradise, A4 Evolution, Neketsu Oyaku, Crime Crackers e etc. E ainda em 94, o PlayStation também recebeu o Motor Toon Grand Prix e também o King's Field, da From Software. Que foi ele que inspirou os jogos que viram o E seguinte, pouco aliás. tempo depois, em março de Como 95, Armored Core. tivemos o lançamento também, né? do Tekken, o nascimento da franquia lendária de jogos de luta da Namco, que já tinha chegado aos fliperamas em dezembro de 94. Em 1995, mais especificamente em maio, tivemos o nascimento da E3. Sim, a primeira E3 da história, e a Sony marcou presença lá. É isso A aí. Sega anunciou que o Sega Saturno iria ser lançado nos Estados Unidos naquele mesmo dia, e ele custaria $399. Ô, E como louco. contra-ataque, na conferência da Sony, o presidente da Sony Entertainment of America soltou uma das falas mais icônicas da história dos games. $299. 299. Sem doleta é mais barato. Tem? 200. $299, só isso. O cara subiu no palco, falou $299 e meteu o pé. O PlayStation foi lançado no dia 9 de setembro de 1995 nos Estados Unidos, e assim como no Japão, o console vendeu 100 mil unidades nos primeiros 2 dias. Os títulos de lançamento eram Rayman, Battle Arena Toshiden, The Raiden Project, Total Eclipse Turbo, Kilik The DNA Interactive, Street Fighter The Movie, Ridge Racer e, obviamente, um monte de jogo de esporte. 1996 foi um ano muito importante para o PlayStation, porque seria aqui que o videogame da Sony ia começar de fato a se consolidar no mercado. Em maio de 96, o PlayStation tinha vendido cerca de 1,2 milhões de unidades na América do Norte, em comparação com 600 mil do Sega Saturn, que era seu maior concorrente na época, já que o Nintendo 64 ainda estava alguns meses de chegar ao mercado. Obviamente, esse sucesso do PlayStation tinha um motivo, e ele era a qualidade da biblioteca de jogos que estava começando a surgir para o console, já que em 96 tivemos grandes lançamentos, como Resident Evil, por exemplo, um clássico atemporal que revolucionou o gênero survival horror para sempre. E outro jogo gigante que chegou em 96 foi o Crash Bandicoot, uma verdadeira obra-prima da Naughty Dog e um dos melhores jogos de plataforma de todos os tempos. Crash Bandicoot foi muito importante, pois mesmo de forma indireta, ele se tornou o grande mascote do PlayStation, tal como o Super Mario nos consoles da Nintendo e o Sonic nos consoles da Sega. Não à toa que, mesmo com o passar dos anos, com a Naughty Dog e a Sony perdendo os direitos da franquia Crash, que ficou na mão da Activision, ainda assim é quase inevitável pensar em Crash, principalmente a trilogia da Naughty Dog, e não lembrar de PlayStation, de tanto que esse jogo ficou associado com esse console. Mas as bombas de 96 não pararam por aí. Em janeiro de 96 aconteceu algo inesperado. A Square, gigante dos RPGs, que durante anos foi uma forte parceira da Nintendo, anunciou que não lançaria jogos no Nintendo 64 e que o aguardo... Nesse tempo aí a Nintendo perdeu várias parcerias com as empresas em relação à exclusividade de jogos, mano. Chegou no nível até a Capcom depois, no PS2, o Resident Evil 4.
Teve também a Atlus, teve outras. Guardadíssimo Final Fantasy VII seria Square Enix. lançado para PlayStation. E segundo Hironobu Sakaguchi, que foi produtor do jogo, o grande motivo por trás dessa decisão eram os CDs. Já que mesmo com o Nintendo 64 DD, que era o acessório que expandiu o armazenamento do console, eles ficavam limitados a apenas 64 Foi uma merda, MB. aliás. E segundo ele, eles precisavam de pelo menos 1,5 GB pro Final Fantasy VII naquele ponto. E mesmo no PlayStation, entendendo? eles já estavam dividindo o jogo em múltiplos CDs, de tão grande que era a ambição. Final Fantasy VII foi lançado no Japão em 31 de janeiro de 1997 e nos Estados Unidos no dia 9 de setembro. E o jogo Certo. foi uma verdadeira revolução na história dos videogames. Final Fantasy VII foi o jogo que introduziu os RPGs para vários jogadores, e inclusive consolidou o PS1 como a plataforma definitiva dos JRPGs. Final Fantasy VII era um jogo ambicioso para a época, seja em sua narrativa, que era profunda, seja nas cutscenes incríveis em CGI, que eram um show à parte, seja nas mecânicas engajantes, tudo. Esse jogo foi um verdadeiro da marco. hora. Não à toa que ele vendeu 9.800.000 unidades e só não foi o jogo mais vendido da história do PlayStation 1 porque o pódio ficou com o primeiro Gran Turismo. Ainda em 97, a Sony lançou o Dual Analog, que como o nome já o que eu tava sugere, falando adicionava dois analógicos ao controle, muito inspirados pelo sucesso de Super Mario 64. E ele era o precursor do que depois iríamos conhecer como DualShock. Esse controle tinha dois analógicos côncavos, que inclusive também eram botões pressionáveis. Inclusive eu acho que ele foi o primeiro controle da história que tinha esses botões pressionáveis como R3 e L3. E ele também tinha um modo que simulava um Analog Joystick, que é um acessório que a gente vai conhecer já já. E no Japão, o Dual Analog tinha um sistema de Peraí, isso aí não era vibração só pra desativar o analógico, não? que misteriosamente não existia na versão americana e europeia. O Dual Analog era um controle bem legal, mas ele ficou rapidamente obsoleto porque não muito tempo depois a Sony lançou o DualShock com dois analógicos convexos e dois motores de vibração. Mesmo sem uma distribuição oficial por parte da Sony, sendo vendido apenas via importação em métodos clandestinos, se assim posso dizer, ainda assim o PlayStation foi um enorme sucesso no Brasil. E o principal motivo não poderia ser mais óbvio: a pirataria. Como era de se Óbvio, esperar, pô. fazer backup de jogos de PS1 nas mídias de CD era um processo simples, mas o problema era que a Sony inseria nos discos originais uma camada chamada de Wobble Groove, que era basicamente uma medida de autenticação para verificar se o jogo era original e também de qual região ele era, porque o Mano, PS1 esse bagulho de trava de região é uma merda, mano. Pra que eles fizeram isso, doido? Ia ser até mais caro fazer importação de jogos estrangeiros, de outras versões de jogos estrangeiros, do que eles comprar o do original do país tem deles. a trava de região, então os jogos japoneses, por exemplo, não rodavam em consoles americanos. E basicamente o PlayStation fazia uma checagem do Wobble Groove enquanto o console bootava o jogo, mas isso era muito simples de resolver, já que as pessoas usavam o famoso método swap, onde você inseria um disco original e enquanto o console bootava e fazia a autenticação, você trocava a mídia rapidamente, assim podendo jogar através da sua mídia de backup. Obviamente não demorou muito para os hackers começarem a desenvolver mod chips que não só possibilitavam o console ler jogos piratas, mas também burlar completamente a trava de região. Aí. Só que esses primeiros mod chips tinham uma falha. Ao invés de funcionarem apenas para burlar a autenticação dos jogos e depois serem desligados, entre aspas, para o console funcionar normalmente como se fosse original, os mod chips continuavam ligados mesmo na execução do jogo. E por isso, muitos Que dos jogos ferrava que o saíram desempenho do jogo depois e além de poder travar o jogo. continham algumas pegadinhas nas linhas de códigos para identificarem se o console tinha destravamento ou não. Em alguns casos, os jogos ficavam bugados, deletavam seus saves ou até mesmo não eram executados. Esses sistemas eram chamados de libcrypt. Mas é claro que com o tempo os hackers conseguiram desenvolver mod chips que eram apelidados de stealth, e eles desligavam quando o jogo já estivesse em execução e a etapa de autenticação tivesse sido concluída. Aí. Em julho de 2000, quando o PS2 já tinha sido anunciado inclusive, a Sony lançou o PS1, a famosa versão Slim do Play 1 que era drasticamente menor do que a original, e que inclusive já vinha de fábrica Aliás, com eu tecnicamente perdi o PS1 do meu primo por causa que eu trouxe aqui pra casa e fui levar pro cara pra arrumar lá e o cara nunca mais me deu retorno. controle É isso DualShock. aí. E esse modelo, inclusive, foi a versão do Play 1 que eu tive. Agora vamos falar um pouco dos acessórios do Play 1. Um dos periféricos mais icônicos foi a tela LCD de 5 polegadas que podia ser acoplada no PS1, que inclusive a Sony chegou até a lançar um combo que vinha com o console e a telinha junto. A gente tinha também o clássico multitap, que servia para disponibilizar mais entradas para os controles. Tinha o mouse da PlayStation, que você podia usar tanto em jogos point and click quanto em jogos de FPS. Tinha The Glove, que era essa luva feita para você jogar usando movimentos. Tinha o Pocket Station, que era tipo um Tamagotchi do Play 1, que servia como uma interface extra em certos jogos. Tinha o PlayStation Analog Stick, feito para ser um manche de jogos de avião e etc.
O PlayStation 1 tem uma das bibliotecas mais lendárias de jogos da história dos videogames, e é impossível conseguir citar todos os jogos marcantes desse console apenas nesse vídeo. Mas dentre alguns títulos tivemos obviamente Metal Gear Solid, que é uma obra-prima, Tekken 3, Chrono Cross, Castlevania Symphony of the Night, Tomb Raider, a trilogia Crash, além do Final Fantasy VII, também tivemos Final Fantasy Tactics, Final Fantasy VIII e 9 Mano, também. o que vocês acham de eu pegar, sei lá, um mês pra eu jogar os jogos do PS1? O que vocês acham? Que eu tô empolgado. Bem, Gran Turismo 1 e 2, Eu tô jogando trilogia o Persona 2, o Innocent Sim, agora. Obviamente, eu não tô jogando direto, eu tô parando, jogando, mas é isso aí. Resident Evil, Silent Hill, Dino Crisis, Parasite Eve, Driver 1 e 2, GTA 1 e 2. Novamente, o PS1 tem muito jogo bom, então aproveita para deixar aqui nos comentários quais jogos desse console te marcaram. O PlayStation 1 inegavelmente foi um console lendário, um videogame que popularizou de vez os jogos em 3D. Um videogame onde nasceram muitas franquias icônicas como Resident Evil, Crash, até o GTA nasceu no Play 1. Apesar da franquia só ter se tornado aquilo que conhecemos hoje a partir do GTA 3. O PlayStation 1 foi o console que marcou a infância e a adolescência de vários brasileiros e foi um videogame muito especial para muita gente, já que a pirataria ajudou os games a se popularizarem no nosso país. Esse é o legado do PlayStation. E esse é o vídeo de hoje. Possibilitou a gente viver esses jogos por causa da pirataria mesmo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e a gente se vê por aí. Mas o legado do PlayStation, meu Deus. Esses vídeos do legado do são os melhores do seu canal, só pedrada, por favor, continue o trabalho. Mas é que essa primeira jogo de demonstração do PS5 e viu o chefe final daquele jogo, aí foi que eu passei nas demonstrações. Isso aí. Cara, tem um monte de console que eu queria ter que eu nunca vou ter, por causa que, primeiro, hoje em dia tá, hoje em dia tá caro, e segundo, mesmo se eu comprar o console, eu não vou conseguir comprar os jogos, porque os jogos são mais caros que a droga do console. Impressionante. Eu queria ter, tipo, a mídia física do console mesmo.